Graça e paz, queridos. Deus me deu um sonho em 2011 e, mediante a tudo que está acontecendo, os vídeos que Deus tem colocado no coração das pessoas para postarem, eu resolvi postar. Nesse sonho, queridos, eu fui levado pelo Espírito ao pós-arrebatamento da igreja. Todos estavam sentados num vagão de trem. Eu também estava sentado nesse vagão de trem. E eu sabia de uma forma ou outra que todos ali eram evangélicos. De repente se levantou um varão no meio do trem e ele começou a falar em língua e ter manifestação do Espírito Santo. E os crentes que estavam ali no vagão, eles começaram a ficar escandalizados com aquele varão de Deus. Ele dizia: vem pra cá, vem pra esse lado do trem. Ele repetiu isso umas 3 vezes, mas nenhuma pessoa ali dava ouvido ao que aquele servo do Senhor estava falando, como se ele estivesse falando mentira, ou como se ele fosse um bêbado, uma pessoa mentirosa. E eu entendia que pelo Espírito que ele era um profeta e que o que ele estava falando ali era uma verdade, que Deus queria salvar todos ali. Então eu rolei num movimento muito rápido para o lado que estava esse profeta. Eu entendi que era para ir para aquele lado. E quando eu olhei para trás, queridos, o vagão, ele caiu no abismo. Esse vagão caiu no abismo. E de repente eu cheguei com esse trem na frente de um dragão vermelho. Esse trem parou na frente de um dragão vermelho e tinha várias autoridades ali de governo guerreando com aquele dragão. Eles não conseguiam vencer. Eles diziam assim: o nosso exército vai destruir. Mas pelo contrário, todos eles foram pegos por essa besta. Então eu fui levado como numa fração de segundos para um outro lugar para ver o que estava acontecendo ali. E eu vi as igrejas que foram arrebatadas, todas em ruínas, todas foram derrubadas pelo governo. As igrejas que falavam a pura palavra de Deus, que pregavam: se arrependa, Jesus Cristo está voltando, conhecereis a verdade vos libertará. Tinha culto de estudo da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essas igrejas foram destruídas porque as pessoas tinham sido arrebatadas. Eu pude ver muitas pessoas com marcas na mão e na testa, com código ali pelas cidades. E eles diziam assim: qual a sua identificação? Havia vários núcleos de controles em centros, como se fosse central de atendimento. Várias pessoas em muitos lugares com essas centrais de atendimento, onde era para rastrear as pessoas. Essas pessoas elas eram todas rastreadas. As pessoas eram presas a todo instante por não ter a marca de identificação na mão ou na testa. Em uma fração de segundos, Deus me permitiu estar ali. Eu já não era uma pessoa invisível. Eu já estava participando daquele local. Era real. Eu não era mais um espectador. E eu já cheguei fugindo para o interior. Eu lembrei da palavra que diz em Lucas 21:21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que no campo não entrem nela. Pois nas capitais haviam carros pretos com símbolos ali nas portas, como se fosse o símbolo da ONU. E esses carros eram específicos para perseguirem e prender os rebeldes, como eles falavam. Estavam passando pela rua, atrás das pessoas, e eu estava passando por uma rua também, e eu tinha que esconder a mão, como se disfarçando, para que eles não vissem que eu não tinha marca. Então esse carro veio na minha direção, e o guarda com um uniforme diferente, um uniforme futurístico,
diferente do que a gente tem hoje, como se fosse esses filmes do futuro, guardas especiais para aquilo. Eles vieram na minha direção e eu tive que sair correndo. E aí eu comecei a correr, se escondi, consegui despistá-los e vinha vindo o ônibus, eu entrei correndo dentro do ônibus. E lá dentro eu vi uma moça também que não tinha marca. Ela era uma rebelde, como eles diziam o governo. E aí eu sentei perto dela e ela me disse que tinha uma base de pessoas como nós, bem ali perto. E aí nós fomos para um prédio abandonado e lá havia muitas pessoas esperando anoitecer para fugir da cidade, que eles só podiam fugir à noite. E aí eu conversei com aquelas pessoas que estavam ali e percebi que todas tinham conhecido Jesus, só que elas não deram ouvido à palavra. Elas não acreditavam no arrebatamento, não acreditavam que o arrebatamento era verdadeiro. Elas ouviam as palavras nas igrejas, pegavam a palavra, Jesus está voltando, mas elas não davam atenção. Elas iam naquelas igrejas grandes também de prosperidade, de campanha, de cura, de mega eventos, e elas achavam aquilo lindo. Aqueles eventos de louvor, onde se gastava muitos reais em produção artística, muito dinheiro. Eles achavam que para Deus tinha que ser o melhor. Só que eles não entendiam que o melhor para Deus não era o que o dinheiro podia dar, mas sim o que o coração podia fazer, podia dar para Deus. Tinha que ser de coração, não era dinheiro. E essas pessoas, elas tiveram oportunidade para serem arrebatadas, mas elas não foram. Elas não ouviram os profetas do Senhor, que sempre diziam nas pregações: se arrependa, Jesus Cristo está voltando. Procura uma igreja. Jesus procura uma igreja sem mancha e sem mácula. Elas não ouviam os profetas dizer isso. Elas só queriam saber de prosperidade, de shows, de eventos. Eu pude ver em frente ao local que nós estávamos ali, querido, havia uma igreja intacta. Ela não havia sido destruída. Então eu comecei a ouvir uma voz que vinha lá de dentro dessa igreja, como se fosse uma voz rude, misturada assim, de dragão e de mulher. E de onde eu estava, o Espírito abriu uma tela, como uma tela de cinema, para que eu pudesse ver o que estava acontecendo ali, dentro daquela igreja. Ela estava lotada, todos ali estavam com a marca nas mãos. E eu tive discernimento que era uma igreja que falava de prosperidade, de curas. Elas não falavam da volta de Jesus, do se arrependa, do muda a sua vida. O pastor daquela igreja, ele só falava de dinheiro, de bênçãos. Ele não falava de santidade, não falava de renúncia, não falava que Jesus estava voltando. Pelo contrário, da boca dele saía a palavra de blasfêmias, pois era uma falsa igreja. O arrebatamento aconteceu e eles não perceberam, pois não conheciam a Bíblia. Eles viviam de campanha em campanha, de prosperidade em prosperidade, de cura em cura. Para eles nada havia mudado, nada fazia parte do mundo que eles viviam. O mundo deles era diferente porque eles não conheciam a verdade. E os falsos profetas ali dirigiam aquelas pessoas para o caminho da perdição. Em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Queridos, havia ali uma coisa muito interessante, que parecia até ficção, mas era muito real. Era muito real. Tinha grandes naves espaciais nos céus. E eu tive o entendimento aberto e o Espírito me disse que aquilo fazia parte do plano do inimigo. Elas eram deste planeta, não era de outro planeta. Elas foram criadas aqui para esse tempo, pois o governo tinha que dar uma explicação para o povo, para explicar o desaparecimento de milhões de pessoas em todo o mundo, homens, mulheres, velhos, crianças, para que o povo aceitasse a marca de controle da população, para proteger as pessoas do sequestro ali de naves espaciais. Então tinha que colocar essa marca, e as pessoas colocavam. E eu vi também muita sujeira, perversão sexual, pois não havia mais a palavra pecado, pois essa palavra, segundo eles, era dos cristãos que foram banidos, foram levados por naves espaciais.
E era necessária uma nova ordem mundial, um novo mundo. Queridos, eu acordei e o Senhor me disse: escreva isto, pois o tempo está próximo. E é real, o arrebatamento está próximo. Nós temos que estar preparados. A palavra do Senhor diz em Amós 3,7: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, leiam a Bíblia, olha a sua ligação com o Espírito Santo. Jesus Cristo, através dela, tocará na sua vida. Queridos, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo, pois isto que o Senhor disse: ainda há pouco tempo, mas ainda há tempo. Fale ao meu povo, busque o Senhor, e não o que Ele pode te dar, mas sim o que Ele pode fazer por você, da vida eterna. Queridos, agora eu vou falar o que eu senti ali. Eu não quero pagar para ver, e que você também não pague para ver, porque vai ser um tempo de muita perseguição, um tempo muito difícil. Imagina um filme Exterminador do Futuro, assim, que fica aquela máquina perseguindo aquele mocinho do filme. Então, agora imagina muitas pessoas atrás das pessoas que não têm a marca, ou seja, para eles do rebelde. Vai ser um momento de fuga, um momento de desespero. Não paga para ver. Agora imagina isso na realidade, queridos. É uma realidade, não é ficção. Jesus está voltando, a perseguição vai ser terrível. Vai ter tortura, morte. Não paga para ver, queridos. Queiram estar com Jesus, porque se você quiser estar com Jesus depois, nessa época de tribulação, você vai ter que entregar a sua vida, vai ter que ser decapitado. Você não vai querer passar por essa situação. Queridos, não pague para ver. Não pague para ver. Não receba a marca. Busque agora o Senhor enquanto você pode achá-lo. Mude seu caminho. Ore, peça ao Senhor: Senhor, me dá uma nova chance. Senhor, eu quero estar contigo. Ainda há tempo. Pouco tempo, mas ainda há tempo. Busque o Senhor. Não queira pagar o preço. Queridos, fica na paz. Deus te abençoe. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Se arrependa.